E dessa vez escancararam tudo e desceram a ripa na CBF. Dessa vez, o craque Neto se juntou ao Galvão Bueno. Cara, eu confesso pra vocês que o negócio pegou fogo. Teve gente que falou até o que não devia. Então, se você quer conferir isso e entender o que rolou nesse debate, até o Emerson Leão que ficou revoltado com o atual cenário do futebol brasileiro. E, cara, esse vídeo aqui tá bom demais. Então, fique comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal e sem mais delongas, vamos acompanhar crédito do vídeo, a esporte na Band. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e vamos conferir que esse vídeo aqui tá pegando fogo. Posição. Por exemplo, a seleção brasileira perdeu o Dorival Júnior. Perdeu o Dorival Júnior? Qual foi a declaração que você viu até hoje em algum programa de televisão, numa rádio, do Rodrigo Caetano falando alguma coisa do que aconteceu na seleção brasileira? Quem saiu foi o técnico. O Edinaldo também não deixa ele falar. Quem? O Edinaldo é tão cara de pau, presidente da CBF, Edinaldo, não, que já isso? disse assim, o Caetano tá vendo, Cara de pau. eles estavam do meu lado, na cabine do lado no meu jogo do sábado, Fluminense e Santos, e ele e o Juan. O Juan tem toda a experiência, um grande jogador, etc, etc, etc. E aí o Edinaldo diz assim, porque o Caetano, ele tá vendo, ele vai escolher o técnico, aí eu vou começar a negociar. Alguém acredita nisso? Tem jeito, né? Alguém aqui acredita nisso? O Galvão, Mas ele escolheu Galvão. o Dorival? posso falar uma coisa sobre Fale, estrangeiro? fale. Não do. Todo mundo à vontade, Como gente. nós estamos falando do futebol brasileiro, eu vou entrar na linha dos jogadores estrangeiros, no número de jogadores estrangeiros. Quando eu cheguei na Itália, eram 2 estrangeiros por time. Só podiam ter isso que eu 2 queria estrangeiros falar por com você. time. Os jogadores italianos fizeram uma revolução, mas ficaram 3. Nesse tempo, a seleção da Itália foi disputando Copas do Mundo, foi campeã em 2006. Quando abriu a comunidade europeia, Porque foi a lei do Bosman. a lei Bosman, que aí ficaram. A maioria dos países não eram mais estrangeiros, eles podiam transitar. Mas da em todos os comunidade lugares. europeia. A comunidade europeia. A Inter de Milão, por exemplo, ela foi campeã da Champions League, campeã do mundo, sem nenhum italiano dentro do Eu time. transmiti o jogo. Então, sabe qual foi o resultado disso? A Itália não disputou uma 2 Copa do Mundo. Copas do Mundo da Itália fora. Da Copa do Porque Mundo. não tem É o que como pode revelar acontecer com o jogador. Brasil. Você não consegue revelar o jogador. Ô, Casão, Casão, você matou, Casão. A Itália ficou Vanderlei. 2 Copas fora. Por quê? Deixou de jogar com seus jogadores. A competição é importante. Isso é Abriu verdade, brecha pô. para quem? Para os estrangeiros. Com certeza. Aí é legal. Não, tem outra- 11 jogadores estrangeiros E jogando outra na Inter. coisa, o goleiro que era convocado naquela época, antes de surgir o Donnarumma, ele era goleiro do time pequeno ou reserva do time grande, porque o goleiro dos times grandes eram todos goleiros estrangeiros de outras seleções. Então, quando saía a convocação da seleção da Itália, os goleiros eram goleiros da Série B ou reservas do goleiro estrangeiro. E iam para a seleção jogar. Ia jogar primeiras partidas de alto nível jogando pela seleção Eu brasileira. quero ver a seleção opinião de todo italiana. mundo. Deixa eu Fala, só falar Leandro, uma coisa. depois quero ouvir o Casão, Neto, quero ouvir o Mauro. Casão, Exato, vou tema, me viu? dirigir a você e ao Neto. Quero dizer que começou bacana, tá Porque, quente. porque tá são quente. os que jogaram Tá bom. mais no Corinthians, né? E que são ídolos do Corinthians até hoje. Eu fiquei sabendo, eu não acreditei. E não acredito até hoje. Eu queria saber se é verdade. Que o jogador holandês que joga no Corinthians... Memphis Depay. Então, se ele der passe para um gol, ele ganha Não, eu 1 te falo. milhão e Não, pouco. sim, sei vou o te quê. explicar. Não é possível no isso, contrato cara. dele, Acontece aí se ele negócio fizer aí. 15 assistências, ele ganha 1,5 milhão. Mas Então ganhou você 95% está sabendo do bem, prêmio. me confirma. Não é É possível. verdade que 95% do prêmio do Não, Corinthians 100%. de Campeonato Paulista foi para ele? 100%. No contrato dele, ele tem Isso é uma direito a 4 milhões e palhaçada, velho, 700 isso mil reais do Não, mas prêmio. isso Do significou Corinthians 95% do prêmio. São 5 milhões. Nossa senhora, parece. O prêmio de 5. Então você me O perguntou Corinthians por foi que eu parei. campeão. 4.700. O prêmio de Parei 5 por causa disso. O prêmio de 5 milhões. Mas ele tá 4 errado, milhões e quem 700 assinou foi com para ele. ele. Quem Quem tá sabe errado é fazer quem assinou contrato com agora, isso não ele. pode estar certo, gente. Não, mas quem assinou com ele aqui que tá errado, né? virou um depósito financeiro para jogadores e treinadores do exterior. Alguns têm capacidade. Claro. Os empresários são melhores do que eles. Por que são melhores que eles? Que faz esse tipo de contrato. Porque por um baita de um Quem assinou, contrato, para um pequeno jogador, num time grande e maravilhoso. Então o bom não é o jogador. É o treinador, Ô, Leão, é o empresário que levou esse dinheiro. Agora, eu Complicado. estou perplexo Deixa eu te ajudar nisso aí, quando eu Leão. soube disso. Que Deixa eu foi? te ajudar nisso aí. Posso te ajudar nisso aí? Pode, lógico. O que acontece é o seguinte aqui. Por exemplo, os empresários brasileiros são empresários dos técnicos brasileiros aqui. Bom, Os empresários certo. brasileiros, os estrangeiros são empresários
estrangeiros que estão aqui. Os empresários brasileiros estão aqui. Os empresários brasileiros colocam esses treinadores aqui e esses treinadores estão lá fora. Olha o que eu estou falando para você. Quem é sócio do Jorge Mendes? Empresário brasileiro. Quem é sócio dos... Você vai ver que são os empresários nossos fortes, são sócios empresários lá fora, que os jogadores estão vindo para cá e os técnicos estrangeiros vieram todos para cá. Então você vê que você está aqui, hoje, eu não sei porque eu não tenho empresário. Eu negociei, você sempre negociou teus contratos. Claro. Eu não negocio por quê? Porque eu não trabalho para empresário, nem você trabalhou o tempo que eu conheço. Eu trabalho para clube. Pagar meu salário, eu cobro caro, sempre cobrei caro, para eu dar resultado para clube. Isso mudou também, foi para o mundo da música, a coisa mudou, mudou nesse sentido. Galvão, só dar um número aqui para vocês. Deixa eu dar um número para vocês. Na conversa. Foi o chefe Eduardo de Castro, aquele português que nós tivemos com ele. Também dos clubes. Primeiro é o não seguinte, é só CBF, não é só isso não. A verdade, a gente tem dois treinadores aqui, se cara. colocar os títulos brasileiros, os títulos paulistas que o Leão e o Luxemburgo têm, é uma coisa impressionante. O mundo mudou. Né? Vamos deixar bem claro que hoje, eu e o Casagrande comentando, que a gente é comentarista, a nossa nomenclatura é diferente dos caras de hoje. É um terço, não sei o quê, aquelas coisas. Eu não entendo nada disso. Respeito as pessoas que comentam assim, mas o mundo mudou, a internet está aí, está tudo aí. Então, em relação aos treinadores brasileiros... A gente seria o extremo desequilibrante. É, exatamente isso. É as coisas que eu não consigo entender. Mas está tudo bem. Em relação aos treinadores brasileiros, tem dois campeões aqui de tudo. Tá, esse aqui não foi... O Luxemburgo não foi para uma Copa do Mundo, eu não sei o porquê. Nunca foi dele... Porque as pessoas quiseram... Ele não foi porque ele entrou no lugar dele. O Vanderlei está em atividade. Não, eu sei disso, mas o Luxemburgo... Não. Ô, Neto, o Leão entrou no lugar dele. Eu sei, mas só que uma coisa, as pessoas fizeram um Ele entrou no movimento... meu lugar, do Santos também. Não, foi mas brincadeira, mas cara, as pessoas brincadeira. fizeram um movimento para que ele fosse preso, para que ele se arrebentasse. Os caras acabaram com a vida dele. O Vanderlei, nós somos muito amigos, já vivíamos muito próximos naquela época, né, Vanderlei? E aqui também na Olimpíada. O Vanderlei não saiu da seleção brasileira na preparação que ele foi. Ele foi técnico de 98 a 2000. Ele não saiu em função da seleção brasileira. Isso. Ele foi demitido lá no último dia na Austrália. Isso. Porque ele tinha acusações absurdas. Então, que nada foi comprovado. Pronto. E pronto. Só que ele, E aí, se desse o Candinho fez um jogo, entrou o Leão. Então, mas aí eu vou colocar em relação ao que o futebol brasileiro representa, para mim, no que eu vejo. Então, um cara como esse não teve a oportunidade de disputar a Copa do Mundo. Ele também não teve, porque o Ricardo Teixeira arrebentou todo mundo. Ricardo Teixeira, se sair do Brasil, é preso. Zé Maria Mari foi preso na Suíça. Marcos Paulo Deonero, ele foi banido de futebol. Peraí, não. E voltou. É mais que isso. Porque o Ricardo Teixeira foi obrigado a se demitir em 2012, porque senão ele iria ser preso. O Marco Polo, o Marim foi preso na Suíça e ficou lá preso nos Estados Unidos. O Marco Polo Deonero escapou pela porta dos fundos do hotel, botaram ele no avião para a Alemanha, trouxeram para cá. Ele foi presidente sem nunca ter saído do Brasil com a seleção brasileira. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar as coisas que vocês estavam discutindo. Porque o futebol não é só jogar bola. Não. Vocês sabem muito bem disso, a gente sabe disso. Aí, 6 meses antes de uma Copa do Mundo, o presidente da CBF, ele é destituído do cargo por acusação de assédio sexual. Aí entra o Edinaldo. O Rogério Caboclo, que o pai dele foi um monstro no São Paulo. Seu Carlos. Monstro. Seu Carlos. Era a coisa mais educada do mundo. Foi ele que levou o São Paulo. Levar balinha pra gente. Conheço. Aí, a gente teve 2 Copas do Mundo com o mesmo treinador, que deu um beijo no rosto do Marco Polo Deonero e assinou o seu Tite. Ele assinou para que o Marco Polo Deonero não fosse presidente. Ele fez 2 Copas do Mundo. Qual o legado que o Tite deixou em 6 anos? Goleiro, deixou. Lateral direito. Zagueiro. Quarto zagueiro. Lateral esquerdo. Volante. Meia esquerda. Centroavante. Qual foi o legado que o Tite deixou em 6 anos? Nenhum. Aí entra o Dorival Júnior. Entra o Fernando Diniz. Entra o Ramon. Não, primeiro tem que dizer, Neto, para mim é uma tristeza. A seleção brasileira da Copa do Mundo, do fim de 22 para cá, teve 2 técnicos interinos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Que interino na seleção brasileira é uma vergonha. Palhaçada. Aí, isso dos técnicos brasileiros, que a gente está discutindo. E o Dorival Júnior vem
não faz o trabalho que deveria fazer, foi mandado embora e a gente está sem técnico. O nosso maior jogador, para você, para a maioria das pessoas, para todo mundo, é o Vinícius Júnior, certo? Daquilo que ele ganhou 2 Ligas dos Campeões. Sabe quantos gols ele tem na seleção em 6 anos? 5. Então, Aí a gente vai entrar na questão de esquema de jogo, como é que joga. Mas aí vem o esquema, aí vem do treinador. Faz lá para ele jogar, faz para ele jogar para ele. Então, mas é exatamente isso, aí vem do treinador. Qual o treinador que vai fazer uma seleção brasileira jogar que os jogadores do Wolverhampton, do Fulham... Ô, Neto, Pô, sabe uma coisa? Desculpa, os caras não servem pra jogar no time aqui, meu. O bonde passou e a seleção brasileira não subiu nesse Que bonde. isso? Então vai ter que esperar muito tempo para fazer uma Eu não sei quem, geral. Casal, De alguma forma precisa começar. Eu não sei quem vai fazer temos isso. pessoas aqui que já viram a Eu Copa do quero Mundo. saber o seguinte, pelo amor de Deus, eu sou altamente contrário, porque eu estou achando que estão desmerecendo os técnicos brasileiros. Eu não sou mais técnico brasileiro, eu abdiquei já faz mais de 10 anos. Vão querer trazer um estrangeiro para dirigir a seleção brasileira? Para mim, isso é o fim. Bom, pessoal, a gente percebe nitidamente que o ex-técnico Hermeson Leão, ele trouxe uma pauta bem interessante sobre isso, né? Hoje em dia, o que se debate é uma possibilidade de um novo técnico estrangeiro. E a gente sabe que é estranho. Hoje em dia, a seleção brasileira tá carente disso, né? Tivemos oportunidades. Dessa vez, não dá. Infelizmente, não dá para ver a seleção brasileira se comportar dessa maneira. Inclusive, o Neto ele falou sobre isso, que é bem interessante no caso do Vinícius Júnior, que ele não joga bem na seleção. E não é simplesmente ele. Não é simplesmente, o Vinícius Júnior não joga bem na seleção brasileira. É muitos. Quem é o jogador hoje na seleção brasileira que vem mostrando um bom futebol? A gente não tem. A gente não tem. Mas isso também é culpa do técnico. Mas não somente do técnico, né? Muitas pessoas, demitiram o Dorival Júnior, beleza. Mas será que talvez se o Ancelotti vier ou o Jorge Jesus, que são os 2 nomes mais cotados para ser o técnico da seleção, será que vai dar certo? Será que o problema é simplesmente trocar o técnico? E o Edinaldo Rodrigues vai permanecer na presidência da seleção brasileira? É um questionamento que a gente se faz. E aí? Se trouxer o Jorge Jesus ou o Ancelotti e não mudar, vão culpar quem? Os jogadores e os empresários. Que muitas das vezes a gente escuta boatos que eles estão escalando os jogadores e que existe um esquema por trás de tudo isso. É uma situação meio que complicada. Eu sei que os tempos mudaram, mas, cara, é um absurdo. Inclusive, eles falaram também algo que é revoltante sobre o contrato do Memphis Depay. Cara, isso é um absurdo. O cara ganhar um absurdo de dinheiro por certas coisas. Ele não já tem o salário dele. E o problema não é ele. O problema é quem permite que esse contrato ele vá para uma pauta. O Memphis está ali, não, eu vou assinar. É claro, ele quer o dinheiro. Ele quer o dinheiro. E ele não está errado. Ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro. E, então isso é triste. Por quê? Porque o Brasil só mostra que estamos carentes de grandes jogadores. Porque se não fosse verdade isso, olha o time do Flamengo, o time do Corinthians, o time do Palmeiras, o quanto eles têm ali de jogadores estrangeiros. É uma situação bem triste. A cada dia que passa, a situação só vai piorando. E é bem verdade que eu acho que vai ser bem difícil a gente ver a seleção brasileira um dia ser campeã do mundo de novo, né? Eu acho meio complicado. Espero que isso aconteça. Eu quero ver um dia a seleção voltando a jogar, mas a corrupção muitas das vezes é tão grande que até desanima
nós que somos torcedores e que esperamos uma reviravolta na seleção brasileira, esperamos que a seleção brasileira volte a jogar um grande futebol, mas do jeito que tá muito difícil. E esse é o debate da semana, é o debate dos meses, debate do ano, sobre esse tema que vem se popularizando muito no Brasil, sobre a CBF. Se a gente for analisar, a gente percebe que esse tema da CBF, esse nome, vem sendo questionado a cada dia que passa. Dorival Júnior foi demitido, estão atrás de um técnico europeu, tem Abel Ferreira, tem o Jorge Jesus, tem o Ancelotti, que inclusive são os nomes mais fortes para comandar a seleção brasileira. Comenta aqui embaixo o que é que você acha diante de tudo isso que vem acontecendo no futebol brasileiro. É uma decadência, cada dia que passa, o futebol brasileiro, eles vêm caindo, e aonde a gente vai parar com o nosso futebol. Hoje, o Brasil não é mais referência. Os dois nomes técnicos, assim, os nomes que fizeram história nos últimos anos, foi o Jorge Jesus e o Abel Ferreira. E cadê? É uma situação meio complicada. Cadê os técnicos brasileiros, né? É uma situação triste, lamentável e decepcionante o que vem acontecendo no futebol brasileiro. Deus abençoe, se inscreva no canal e comenta aqui o teu desabafo, a tua opinião sobre a seleção brasileira, sobre o futebol brasileiro. Valeu, Deus abençoe e até a próxima.